somos gratos a Deus por todos aqueles que têm procurado, nesse mês de dezembro, preparar músicas, sejam elas instrumentais, como o caso agora de nosso conjunto de flautas, sejam elas corais, sejam elas de qualquer natureza. Nós nos alegramos muito e penso que uma das características que sempre devemos ter em nossas igrejas é a música com capricho, com muito ensaio, né, Wilson? Com escolha de músicas adequadas. É um trabalho que envolve muitas pessoas. Domingo passado eu estava, de domingo a quarta, pregando na primeira igreja batista de Jequié, na Bahia, fazendo 110 anos. E pude observar também a riqueza musical daquela igreja. Eles têm poucos coros, acho que uns 3 ou 4, mas tem muitos outros grupos também, inclusive um que só toca pagode, não é? Um pagode meio suave, não é? Foi muito interessante também a riqueza musical daquela igreja. Destaquei isso nas minhas falas lá naquele lugar. Foi uma experiência muito boa. A ida foi bastante confusa, porque estávamos já dentro do avião, o pastor Roberto foi comigo e nos tiraram do avião. Eram 7 e pouca da manhã do sábado. Disseram que nós íamos pegar um outro voo. Aí saímos, pegamos um outro. A escala seria Rio, Belo Horizonte, Salvador, Vitória da Conquista. Aí nos tiraram e nos colocaram para Vitória do Espírito Santo, Salvador e Vitória. A moral da história é que as malas não chegaram juntos com a gente, né? Não foram as malas. E aí eu tive que, eu e o pastor Roberto, ir ao shopping em Conquista para almoçar, umas 4 e pouca da tarde, e para comprar uma camisa, pijama, porque não tinha como dormir. E preguei no domingo pela manhã de calça jeans, um sonho que eu pude realizar, pregar de calça jeans, né? E uma camisa que eu comprei no shopping. E às 18h20, banho já tomado, só esperando chegaram as roupas, colocamos e fomos para a igreja, tendo as malas então chegado. Fora isso, também foi divertido, não nos estressamos por causa disso também. Foi tudo muito bom e foi muito ver uma igreja missionária. Atualmente está com 13 congregações, e o pastor, onde passa, não tem uma igreja, vamos abrir uma igreja aqui. E pastor Jesse Carlos Monteiro Costa, uma igreja vibrante, muito bom a gente saber que nesta hora também outras pessoas estão reunidas na escola bíblica, nos seus cultos e participando. Agradeço a todos que oraram por mim. Hoje estamos bastante desfalcados. Os nossos jovens, cerca de 40 e poucos, estão participando do culto em nossa igreja filha, Jardim Getsemane, no Morro da Casa Branca. Depois do culto tem churrasco, hoje vai ser completo lá o dia. E os homens que cantam no coro masculino estão participando do culto, nossa missão Caçapava no Grajaú, pastor Davi Mateus e toda aquela congregação. E nós estamos aqui, firmes e fortes, animados, vamos cantar, vamos refletir sobre a palavra de Deus, vamos ouvir orações, vamos cultuar ao nosso Deus e nos alegramos muito em poder nos rever uns aos outros nesta manhã. À noite eu estou pregando sobre vocabulário do Natal. Então à noite eu tinha planejado falar sobre Belém. Vou falar em Belém agora de manhã. E à noite vou falar sobre Natal, palavra Natal. Então à noite, que sentido tem fazer, celebrar? Não foi o Natal um negócio que inventaram no dia 25 de dezembro para substituir um deus persa, Mitra? Qual o sentido disso? Feliz Natal desejar. Então à noite vamos ter a oportunidade de tratar desse assunto. Hoje pela manhã eu vou falar um pouquinho sobre Belém.
né? Então, ao longo desses cultos, vamos refletir um pouquinho. Só quero recordar, então, as nossas datas. Vou repetir ao final do culto, mas só para ficar bem claro. Como é a nossa tradição, dia 24 não temos culto. Temos dia 25, 11 horas da manhã. Então, você vai ter lá a sua ceia em família, vai dormir tarde, mas no dia 25, que é domingo, não teremos culto das 10, das 9, nem das 11, vamos ter o culto das 11 apenas, né? Culto de Natal, no dia 25. No dia 31, temos nosso culto de vigília, às 10 da noite, com batismos. E depois só teremos culto no dia 1º, às 18 horas. 18. Estou repetindo, para ficarem bem claras as datas. 18 horas, então, teremos nosso culto de início do ano. Após esse culto, então, nós teremos uma festa, uma celebração com comes e bebes. É preciso, para participar da festa, você se inscrever. A razão é muito simples. Precisamos saber quem vem, etc. Eu vou depois, no final do culto, perguntar quem pretende vir, mas hoje você já pode se inscrever, então, na portaria, custa R$10. Dia 31 não teremos ceia, vai ser no dia 1º. Só estou recapitulando, recordando, para ficar cada vez mais claro. Quando mudamos alguma coisinha, eu sei que complica, mas mudar também faz parte da dinâmica da vida. Indago se há entre nós alguém que pela primeira vez participa do nosso culto. Se houver, peço favor de se colocar em pé. Alguém que pela primeira vez, ali temos então 3 moças são bem-vindas aqui. Receba então a nossa saudação. Isso. Agora vai ganhar abraço também. Aqui tem tudo, aperto de mão, abraço. Isso. Tem até beijo. Beijo não estava no programa não, Nilza, mas está ótimo. Beijar faz bem também. Lá em Jequié foi muito interessante que o pessoal não vai à porta. É o costume deles lá. Falei, posso ir? Pode ir. E aí todo mundo assim, ó, como é que vai? Tudo bem? A paz? Não, vem cá. Abraçava e beijava todo mundo. Foi um escândalo lá em Jequié, um escândalo Itacurucense, mas foi muito bom. Há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida essa semana? Se você ficou mais experiente, pode vir, vamos saudar você. Vamos colocar em pé, irmãos, então, vamos oferecer esse nosso culto ao nosso Deus, dizer a Ele que nós o amamos, dizer a Ele que sempre queremos tê-lo diante de nós, todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor renova para cada um de nós o dom, o presente, a dádiva da vida. E nos reúnes aqui com os nossos irmãos para aprendermos a Tua palavra e para cultuarmos o Teu nome. Então, Senhor, te oferecemos este culto. Dizemos em alto e bom som, nós temos um amor, resposta ao Teu amor iniciado por nós. Desejamos que a experiência seja uma experiência que toque os nossos corações, as nossas mentes, os nossos corpos. Nossas experiências aqui, então, nos fortaleçam como pessoas, nos fortaleçam como igreja. É o que te rogamos, Senhor, ao te oferecer esse culto, que nós o fazemos em nome de Jesus. Todos podem, então, por favor, se assentar.
700 anos atrás, o profeta Isaías proferiu uma profecia para o seu povo que se estende a cada um de nós. E nessa semana nós temos como objetivo decorar aqueles que ainda não decoraram esse versículo, esse trecho da palavra de Deus que é tão importante para a história, de todos nós. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É essa promessa que Isaías faz para você, para mim e para todo o povo de Deus que teve um dia o privilégio de abrir o seu coração para que Jesus, esse menino, nascesse nas nossas vidas. Vamos recitar todos juntos, já como princípio da nossa memorização. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. É chegada a nossa luz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Nasce Jesus. Vamos todos juntos recitar Isaías 7, versículo 14, conforme o nosso programa de culto. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa
ele tem sido presente na sua vida? Você tem percebido isso? Porque essa é mais uma promessa de Isaías, né? Que nasceria um menino e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Vamos fazer a leitura agora de Miqueias, que é um outro profeta que também dentro dessa linha está profetizando o nascimento do Senhor Jesus. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Amém. Natal é dizer que Deus desceu da glória e homem se fez. Vamos cantar, e adorando ao Senhor, este cântico, o Rei da Glória. Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Descer varão de dores,
Essa música é um cântico novo. O nome é Alvíceras. E Alvíceras quer dizer boa nova. No primeiro Natal, os anjos chegaram e falaram para os pastores: não temais, porque hoje vos trago boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E depois desse Natal, os outros natais todos, coube-nos nós levarmos essa boa nova. E o Natal é isso, alvíceras, é dizer: hoje chegou o vosso libertador. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Calou a serpente que mente, a voz do acusador, amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor. Até mesmo a própria morte ele tomou. Não há besta fera que sua espada não intimidou. Dominou os cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista as tropas. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, cante, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Ele calou a serpente que mente, calou a serpente que mente, a voz do acusador, amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor. Até mesmo a própria morte ele tomou. Não há besta fera que sua espada não intimidou. Nomeou os cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista as tropas. Eu vou tocar a trombeta, eu vou tocar a trombeta, eu vou tocar a trombeta. Amém. Quero fazer uma pergunta: quantos não conheciam essa música? Itacuruçá é cultura. Agora vocês conhecem. Acho que podemos cantar mais uma vez, né? Porque talvez só iremos escutar de novo no ano que vem, né? Não, a gente vai fazer outras vezes. É pro Natal, mas pode ser. Então vamos. Porque de fato é uma música interessante, que no final ele cria uma expectativa. Não sei se os irmãos repararam, em que ele vai rimando tudo, né? Ele acaba com tropas, que não rima com nada. Mas eu acho que é de propósito que ele faz isso, para criar um choque na gente, né? Vamos lá então. Acabou a letra mesmo? Não falta alguma coisa aqui? Mas é isso mesmo. A rima está interna, a revista prevista com revista, mas não terminou com uma rima. Mas é muito bonita a canção, a melodia e a letra de Silvestre Kuhlmann. Amém. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador.
Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Calou a serpente que mente, a voz do acusador, amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor. Até mesmo a própria morte ele domou. Não há besta fera que sua espada não intimidou. Nomeou os cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista as tropas. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser um portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Calou a serpente que mente, a voz do acusador, amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor. Até mesmo a própria morte ele domou. Não há besta fera que sua espada não intimidou. Nomeou os cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista as tropas. Eu vou tocar a trombeta, eu vou tocar a trombeta, eu vou tocar a trombeta. Todos, por favor, podem então se assentar. O pastor Oceni vai conduzir agora o momento de fidelidade, mas quero trazer aos irmãos duas notícias. Uma é que muito proximamente nós deveremos assinar a escritura definitiva do terreno adquirido. As providências estão muito bem adiantadas, já em cartório nesse sentido. Pode ser que ainda este ano nós já tenhamos essa escritura definitiva, embora estejamos pagando ainda as mensalidades. Há uma maneira de fazer isso de tal modo que tenha validade já de imediato como escritura definitiva. Oremos por esse assunto. A outra notícia é que o nosso casal de missionários, a família missionária do Afeganistão, já está se preparando para voltar ao Afeganistão. Saíram do Brasil, como os irmãos sabem, foram para o Havaí, onde é a base da Jocum, de quem o casal é ligado como missionário, e agora estão já se preparando para voltar ao Afeganistão. E o missionário pede que nós oremos muito pelo seu país, país que ele adotou como seu, juntamente, claro, com o seu país de nascimento, o Brasil, e também por sua família, nesse momento tão próximo que se apresenta. E temos um missionário, né, pastor Oceni, também no Chile, sobre o que você então vai nos introduzir, porque nós queremos que, para nós, o sentido do Natal seja levar esse Natal a tantas outras pessoas. Já contei aqui uma história, Oceni, me permita repeti-la, que eu ouvi de viva voz, de um missionário que atuava na Albânia, e isso nos anos 90, coisa bastante recente, e ele conseguiu chegar num lugar muito distante, muito inóspito, muito íngreme, montanhoso, com muitos aclives, declives, muitas dificuldades, e chegou a uma aldeia bem do interior da Albânia, e contou a história de Jesus. E o líder da aldeia aceitou a Jesus Cristo. Mas depois ele fez uma pergunta: mas quando é que Jesus Cristo veio mesmo? Qual a data? Aí o missionário disse: olha, há quase 2000 anos.
E ele então disse: mas só agora vocês vieram nos contar? E os meus pais, meus avós, meus ancestrais que não ouviram essa notícia? Então, vamos fazer desse Natal um Natal missionário, para que esse Natal, essa história de Jesus, seu nascimento, sua morte e ressurreição, como ouvimos agora, sejamos aqueles que toquem o tambor, para que ao redor do mundo, onde quer que esteja, nos lugares mais distantes ou nos mais habitados, essa história possa ser ouvida. À noite eu vou contar uma história real que eu experimentei aqui, para mostrar também que até aqui em nossa cidade, nós precisamos contar a história do Natal. Pois é, meus irmãos, é nesse sentido de não deixar que ninguém deixe de ouvir falar do nascimento de Jesus, que a nossa igreja tem se imbuído de estar enviando missionários. Hoje nós temos missionários na China, no Afeganistão, na Europa, na América do Sul, no Brasil. Hoje, como o pastor Israel disse no início, os jovens estão aqui na Casa Branca, ao nosso lado, porque o nosso pensamento é de também evangelizar, de levar o evangelho também às pessoas que estão ao nosso redor, desenvolvendo esse trabalho de levar a mensagem de salvação, de proclamação. E tudo isso em função da fidelidade dos irmãos. Por isso que nesse instante nós vamos ver um vídeo que a Marlene Tidi nos enviou, do trabalho que ela tem desenvolvido ali no Chile. A Marlene é uma das missionárias com as quais nós temos o convênio, nós a sustentamos, nós a ajudamos no desenvolvimento do seu trabalho, e a gente vai ter a oportunidade de perceber um pouquinho do que tem sido feito ali naquela localidade. Isso, o slide. Um trabalho que ela desenvolve lá com a terceira idade, né, e são os grupos, né, tipo os nossos GFs aqui, que ela também já começou a introduzir ali, aí um trabalho com as senhoras, né, aí já na casa dela, ela reunindo o grupo, é uma família que ela tem evangelizado. Então a gente percebe aí o trabalho, né, de implantação, de evangelização, indo nas casas, falando do evangelho, procurando mostrar ali o nascimento e falar do nascimento de Jesus, do Salvador, e da salvação que é proporcionada pelo nascimento desse menino. Os irmãos veem aí a igreja lá em Curico. Dá para perceber, né, meus irmãos, a dificuldade do trabalho, né, que é de você chegar numa região, começar a falar do evangelho do nada, ter que bater nas casas e procurar entrar, introduzir a mensagem da salvação. Isso daí, então, Itacuruçá está presente lá nesse trabalho. E isso tudo depende da nossa fidelidade. Por isso que nesse mês de dezembro nós estamos enfatizando o Natal missionário, para que cada um dos membros, né, aqui de Itacuruçá sinta, né, o compromisso de participar desta obra, para que ninguém possa um dia dizer como aquele homem: mas por que só agora vieram me falar desse Jesus? Por que só agora vieram me falar desse Salvador? Muitas pessoas, ainda hoje no século 21, estão morrendo sem ouvir falar, sem ter a oportunidade de conhecer a este menino, Salvador maravilhoso, esse Pai eterno, esse Deus todo-poderoso. E nós temos esse compromisso, nós temos essa missão. Então nós vamos ouvir aqui agora nosso conjunto de flauta, uma música, e se você veio preparado para trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, você tem a oportunidade de nesse instante fazê-lo.
As irmãs então podem levar as salvas. Nós vamos agora então colocar diante de Deus as nossas pessoais necessidades e de outras pessoas. Quero trazer então algumas informações. Nosso irmão Cid Santana, ele teve um problema de ordem cardíaca e ontem deveria fazer um procedimento. Não tem notícia se de fato ocorreu para ter o seu coração desimpedido para as suas atividades. De igual modo, o nosso irmão Rui Xavier Assunção precisou voltar ao hospital para uma cirurgia, uma vez que ele teve um abscesso na parte interna. Suspeitava-se que fosse de verticulite, mas era, digamos assim, apenas um abscesso. E ele então foi operado. O Dr. João já esteve lá hoje de manhã com ele, o operou ontem, está bem, não tem uma vinculação direta com a sua cirurgia anterior, com a sua anterior dificuldade. Foi um momento desta inflamação e que demandou uma intervenção cirúrgica para suprimir, então, esta inflamação no seu corpo, mas ele está já muito bem, deverá amanhã ou depois retornar à sua casa. Há outros enfermos pelos quais temos orado, nossa irmã Vera precisa muito de nossas orações, demais pessoas que nós temos aqui referido, a irmã Nádia também ainda carece de nossas orações. Nos alegramos porque ao mesmo tempo em que podemos interceder por essas pessoas, tantas outras já podem voltar ao convívio da sua família e também da sua igreja. Nos alegramos muitíssimo com isso. Aqui damos notícias boas, também falamos das notícias às vezes preocupantes e vamos informando aos irmãos a este respeito. Nesse contexto, quero também lembrar aos irmãos que nós estamos envolvidos em 2 projetos missionários agora em janeiro. Os adolescentes vão à Bahia e os adultos vão ao Haiti. Nós já temos participado dos almoços e há muitas maneiras de você também participar e ir junto à Bahia sem sair daqui de nossa cidade. De igual modo, no Haiti, pastor Marcos Gavra, que é o coordenador da Junta de Missões Mundiais, nos passou uma mensagem que eu vou hoje à noite passar para os irmãos que estão cadastrados no e-mail da igreja, com a lista de medicamentos necessários de serem levados ao Haiti. Quem sabe você possa contribuir e ajudar que esse grupo que vai da Junta e nossa igreja firmemente participando, possa então levar esses equipamentos, esses remédios lá para o Haiti, um país que nós sabemos tão necessitado. São informações que precedem esse momento de intercessão que o pastor Alceni vai também nos conduzir nesse instante. Vamos fazer a leitura do Salmo, conforme o nosso programa, o salmista, Salmo 16, versículo 8, 9 e o 11, conforme o nosso programa de culto. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. O meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, meus irmãos, diante de tantas necessidades, como o pastor Israel acabou de colocar, de enfermos, de situações dentro dos nossos lares, de famílias com necessidades financeiras, com necessidades de harmonia, de paz nos seus lares, é nesse contexto e nesse ambiente que nós temos esse privilégio de poder contar com um Deus que é maior do que os nossos problemas. Um dos nomes que Isaías dá a esse menino é Deus poderoso, Deus forte, Deus que não está limitado às nossas limitações. Então, nesse instante, nós vamos colocar diante dele as nossas necessidades,
Vamos colocar diante desse Deus forte aquilo que nós não podemos fazer, os desafios que nós temos, que são maiores do que as nossas forças. Então, enquanto nós estivermos cantando Tudo Ele é para mim, você tem a oportunidade de se levantar, tem a possibilidade de se ajoelhar, de vir aqui à frente. Eu vou convidar o pastor Lauro Mandira, que é o executivo da Junta de Missões Mundiais, que ele esteja aqui à frente comigo. Ele vai fazer a oração logo em seguida. Mas não deixe de, nesse instante tão especial do nosso culto, colocar diante de Deus com a pequena ou com a grande fé que você tem dentro do seu coração, porque Deus vê aquilo que nós estamos dentro do coração, e é isso que nós nos propomos fazer nesse instante, colocar a nossa fraqueza diante dele, porque é quando nós somos fracos é que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Então não deixe de, nesse instante, se colocar diante dele. A letra que nós vamos cantar diz: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. O que Jesus é para você? Como Ele tem se manifestado na sua vida? Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o príncipe da paz. Essa é a oportunidade para nós refletirmos e reverenciarmos o Deus e o tamanho do Deus que nós servimos. Seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está.
pastor Lauro vai colocar então o seu motivo, embora ele não saiba qual é o seu motivo, Deus o sabe. Vai colocar também o Irineu, irmão de nossa irmã Nilza, que fez uma cirurgia, está convalescendo. Pelo nosso irmão Carrasco, aquele que cuidou, hoje está sendo cuidado. E por tantos outros aqui, para que o poder de Deus nessas vidas se manifeste. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, como é bom chegarmos aqui neste momento de culto, neste momento de intercessão, sabendo que Tu és um Deus presente, Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus que nos assiste, nos abençoa, nos guia, nos protege, nos salva, através do sacrifício do Teu Filho Jesus. Pai amado, estamos aqui nesta manhã para mais uma vez buscar a Tua face e interceder por esses irmãos que agora estão em pé, outros não estão presentes, mas que precisam da Tua intervenção. Nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti o nosso irmão Coelho, Itamar Coelho, que neste momento está recebendo assistência médica. Nós queremos colocar na Tua presença o irmão Rui, o irmão Carrasco. Queremos colocar, ó Deus, na Tua presença nosso irmão também, que está precisando de uma cirurgia, ou então Tua intervenção no seu coração. Queremos colocar na Tua presença, ó Deus, todos aqueles que, nossos irmãos ou não, que creem no Teu nome, mas que precisam de uma manifestação Sua nas suas vidas. Ó Deus amado, nós cremos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para mover todas as coisas. Amém. Para curar enfermos, para salvar vidas, Amém. Restaurar e até ressuscitar mortos, Amém. como o Senhor já fez no passado, porque Amém. todo o poder está em Tuas mãos. Sim, Senhor. Ó Pai, como igreja, nesta manhã nós nos reunimos aqui para interceder por aqueles nossos irmãos que pertencem a esta igreja, para que o Senhor esteja intervindo nas suas vidas nesta hora, restaurando, se esta for a Tua vontade, é o nosso desejo e o nosso pedido, para que traga alegria aos nossos corações, alegria ao coração dos familiares, mas sobretudo glórias e honras ao Teu nome, mais uma vez. Intercedemos também, ó Deus, para aqueles que não são desta igreja, mas que estão ouvindo o culto nesta manhã pela internet. Deus, por eles também nós rogamos, para que o Senhor os abençoe. E rogamos, ó Pai, por todos aqueles que temem o Teu nome, para que a Tua graça se manifeste a cada um. Amém, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, para os nossos queridos irmãos que estão indo para o Haiti, que o Senhor já esteja preparando o caminho, preparando aquelas pessoas que precisam ouvir do Senhor. Amém, Senhor. Também preparando os seus lábios, a sua mente, o seu coração, para que a Tua palavra flua através deles ali. Amém, Deus. Tenham saúde, ó Deus, proteção do Senhor, que possam ir e voltar, trazendo consigo os seus molhos. Pai amado, nós queremos também rogar por todos os nossos queridos irmãos que estão fora hoje, estão nas igrejas, levando, semeando a Tua palavra, participando, alegrando outros corações, outras vidas. Ó Deus, abençoa eles para que vão e voltem, levando também a Tua palavra com alegria e na certeza de que o Senhor está sendo anunciado em todos os lugares. Amém, Senhor. Continue conosco hoje, ó Deus. Abençoa a palavra que vai ser anunciada agora. Enche os nossos corações, ó Deus, da Tua gloriosa presença. E dá-nos, ó Deus, a Tua paz, dá-nos alegria, dá-nos o Teu conforto. É o que nós Te pedimos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Todos podem, por favor, então, se assentar.
Assim, no contexto de nossas celebrações natalinas, queremos neste ano, como já começamos, trazer algumas palavras do vocabulário bíblico sobre o Natal. Começamos na semana antepassada falando sobre promessas. Pela manhã agora então quero falar sobre Belém. À noite falarei sobre Natal, sempre buscando uma palavra que nos ajude a entender esse momento que vivenciamos. Belém, como nós sabemos, é uma cidade localizada perto de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros ao sul. Conta na área central com 22 mil habitantes e em toda a municipalidade com 61 mil habitantes. Bem ao meio, metade cristã, metade muçulmana. Mas a legislação municipal estabelece que para ser prefeito da cidade é preciso ser cristão. O atual prefeito, Victor, é cristão católico. A municipalidade, como eles chamam, vive da atividade pastoril, da agricultura e do turismo. A cada ano, 2 milhões de pessoas vão a Belém. Para ter uma noção, o Brasil todo recebe, em todas as suas cidades, ao longo do ano, 5 milhões de turistas. Belém, só Belém, recebe 2 milhões a cada ano. 20% da população estão empregados em atividades ligadas ao turismo. É uma cidade pequena que tem uma longa história. É uma das cidades mais antigas do mundo, fundada 3 milênios antes de Jesus. Há registros históricos os mais variados, atestando a existência daquele lugar, talvez antes mesmo do que a própria Jerusalém. Esse nome deriva de um deus caldeu, Laama. Beit Laama quer dizer então casa da carne. Era um lugar cananeu que depois foi ocupado então pelos hebreus. E os cananeus nessa cidade construíram um templo ao seu Deus, no mesmo lugar onde depois viria a ser construída uma igreja, a Igreja da Natividade, em honra a Jesus Cristo. Na Bíblia nós encontramos Belém associada à morte de Raquel. Quando ela teve Benjamim, ela o deu à luz e morreu. E Raquel foi enterrada ali e o seu túmulo ali está até hoje e recebe também milhões de turistas ao longo do ano. Os hebreus mudaram o nome da cidade de Bet-Laama para Betlém, ou Belém, que significa casa do pão, como é até hoje conhecida. Quando houve a divisão, então, da terra de Canaã entre as tribos, Canaã coube à tribo de Judá. A propósito, a palavra judeu a gente usa em geral para os hebreus, mas judeu é, na verdade, apenas, rigorosamente pensando, os descendentes da tribo de Judá. Como Judá e Benjamim se fundiram, é o reino do sul, foi o reino que permaneceu, que os demais, praticamente as tribos demais acabaram, daí a palavra judeu se aplicou a todos os descendentes de Abraão, mas rigorosamente judeu tem a ver com a tribo de Judá neste primeiro momento. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós encontramos Belém presente. Em Belém se dão aqueles trágicos, lamentáveis episódios do final do livro de Juízes, mortes em família, que nós bem conhecemos. Quando entramos no livro de Ruth, começamos a conhecer um pouquinho mais a história de Jesus, porque Noemi e sua família eram de Belém, para lá retornam, depois
dos acontecimentos tristes na sua vida familiar, e dessa cidade morava Jessé, né? Descendente de Ruth e ascendente de Jesus. Jessé, o pai de Davi. O texto bíblico diz claramente o seguinte, 1 Samuel 17:12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. As ovelhas de Jessé eram cuidadas por Davi, menino, jovenzinho. E nessa cidade, em Belém, Samuel o encontrou e o ungiu rei de Israel. Portanto, é uma cidade que tem um significado muito profundo na história da salvação, por estar na origem, portanto, da família de Jesus. Com o tempo, no entanto, a cidade foi se tornando cada vez menos expressiva, ao ponto de o profeta Miqueias, do século VII, se referir a ela como uma cidade tão pequenininha, tendo menos de 1000 habitantes. Ele fala que não pode ser contada entre os milhares, ou seja, não havia sequer 1000 habitantes naquela cidade, mas assim, e apesar disto, dali nasceria o descendente de Davi, que pastorearia Israel, salvaria a humanidade, podemos nós dizer então. De fato, quando lemos os evangelhos, observamos, 7 séculos depois, ali nasceria o Messias Jesus, uma história bem conhecida. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Provavelmente, seus ancestrais tinham... Bem, o texto aqui terminou de introduzir aqui essa informação. Provavelmente, os seus ancestrais tinham voltado do exílio um século antes. E esses ancestrais de José, um século antes, se estabeleceram em Nazaré. É neste momento, então, que nós encontramos o relato bíblico encontrando José ali. Provavelmente eles vieram do exílio para Belém, e de Belém, talvez José apenas, veio para Nazaré. Agora ele tinha que voltar de Nazaré até Belém. Foi nesse momento que nós encontramos a história de José ligada à vida de Jesus Cristo, quando ele então foi se alistar com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho que ele sabia que não era dele, mas aceitou como se fosse dele. Enquanto estavam em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e Maria deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles as nossas Bíblias dizem hospedaria. Mas os irmãos me têm acompanhado, a palavra grega aqui é kataluma. Já tenho falado sobre ela, vou voltar a falar ainda hoje. A viagem de Nazaré até Belém, onde talvez vivessem os pais de José, durou vários dias. Feita essa viagem a cavalo, muito provavelmente um jumento, no mínimo 7 dias. Maria e José eram prometidos um ao outro.
Qual é a palavra em português? Noivo? Não, não é bem noivo. Porque quando as famílias do rapaz e da moça acertavam o casamento, já era indissolúvel. Só um divórcio punha fim àquele momento de promessa de casamento. Nós temos que pensar não com a nossa cabeça. Eu li um livro recentemente, um romance de uma autora palestina, em que ela conta o amor de uma mulher por um hebreu, por um israelita, sendo ela palestina. E é um romance muito interessante porque mostra muito bem como é a Palestina de hoje, que conserva muitas características, eu diria quase todas, ainda do tempo de Jesus. Quando a gente vê aquelas notícias de mortes lá, nós vemos que os esquifes com os corpos são carregados ao alto, não é caixão, é como se fosse uma cama, um leito, como a gente conta no Novo Testamento, toma o teu leito e anda, um leito coberto com uma bandeira, geralmente da Palestina ou do Hamas, e transportam. O mesmo costume ao tempo de Jesus, quando ele encontrou o filho da viúva de Naim. E nesse romance, muito interessante, aparece bem nitidamente essa imagem de uma moça prometida em casamento, desde os seus 12 anos de idade. Mas ela não gostava do camarada. Mas isso não tem a menor importância. Tem que casar e aprender a gostar. Essa modernidade que a moça escolhe o marido, esse absurdo contemporâneo, não havia naquela época, era bem diferente. Por isso, essa informação é importante, meus irmãos, para nós entrarmos um pouquinho na história, não com os nossos olhos. Eu vejo muitas pessoas céticas em relação ao relato bíblico, porque quer ler o relato bíblico com os olhos de hoje. Imagina a medicina daquela época, comparada com a de hoje. Você vai ao médico, ele examina você e diz, agora faça tais exames. Não é? O avanço da medicina é uma coisa extraordinária, sobretudo no campo das imagens. Você ver o corpo, né, um bebê que está ali dentro se formando. Você imagina, nós agora começávamos a pensar na medicina do tempo de Jesus, Lucas, aquele médico, pensando nos valores de hoje. Muito diferentes. Então, os costumes eram muito diferentes. E para bem apreciarmos o texto bíblico, temos que entender e compreender um pouquinho quais são esses costumes aí, então entendemos. Podíamos dizer, então, que Maria e José eram casados. Se queremos fazer uma comparação com os nossos dias, noivo não se aplica bem, noivo se desfaz. Tchau, hein? Dando tempo nesse negócio aí. Né? Os dois resolvem isso. Família raramente se envolve hoje, não é? Às vezes eu ouço assim, reclamação de pais, ele não foi lá me pedir a minha filha em casamento, vamos casar se me pedir em casamento. É uma coisa antiga, não está mais tão presente nas vidas. Eles resolvem e, no máximo, são os comunicados, e olhe lá, às vezes, né? Claro que estou exagerando. São costumes e percepções completamente diferentes. Então, a promessa do casamento era irrevogável, a menos, repito, que houvesse um divórcio. José e Maria, então, chegam a Belém, provavelmente no ano 5 antes de Cristo. Aqui eu tenho que fazer uma pausa. Nesta semana antepassada, eu mencionei essa data, e uma irmã presente aqui, no final do culto, me olhou, quando eu falei a data, ela me olhou assim meio estranha. Eu percebi a estranheza, então disse, Jesus nasceu, possivelmente, 5 anos antes de Cristo. E eu notei que ela foi embora sem entender nada. Nem sempre prestamos atenção a esse fato. Então eu vou tentar ser breve nesse ponto para entendermos por que Cristo nasceu antes de Cristo. Havia um calendário vigente naquela época, e esse calendário considerava as datas da fundação de Roma. Era o chamado calendário Diocleciano, do imperador Diocleciano. No século VI, no entanto,
um erudito cristão, um monge, chamado Dionísio Exíguo, ou Dionísio o Pequeno, elaborou um outro calendário em que colocava o ano do nascimento de Cristo como sendo o ano 1. Ele fez isso em parte porque Diocleciano foi um dos maiores perseguidores do cristianismo. Como é que os cristãos iam usar um calendário que esse cara tinha feito? Então ele colocou o nascimento de Jesus no ano 1. Ele colocou então o dia 1º de janeiro como sendo o dia em que Jesus foi apresentado no templo. 1º de janeiro do ano 1. 8 dias antes, o Natal, 25 de dezembro. Ele não começou do Natal, ele começou da apresentação no 8º dia. Retornou então 8 dias, 25 de dezembro. E durante muito tempo, esse calendário teve essa compreensão. Um autor chamado Beda escreveu um livro de história em que ele usou esse calendário e aos poucos ele então se expandiu. É o calendário presente hoje em todo o mundo. Acontece que, a partir do século XVIII, a história e a arqueologia demonstraram que Herodes o Grande, que aparece tendo aquela conversa intimidadora com os magos, estava vivo. E ele morreu no ano 4 antes de Cristo, segundo o calendário de Dionísio, que depois passou a se chamar calendário juliano. Ou seja, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, segundo esse calendário. Logo, Jesus nasceu antes do ano 4. Dionísio cometeu alguns erros. Um erro que não tinha o ano 0. O outro erro é que, naquela época, se contavam os anos bissextos de uma maneira diferente da nossa. Era arbitrário. E se pensava que o ano tinha 365 dias, e não com aquele pedacinho que dá o ano bissexto. Tudo isso era desconhecido à época. Por isso, os cálculos de Dionísio não estavam totalmente corretos, continham aqueles cálculos imperfeições. Sobretudo essa da arqueologia, isto é, ele arbitrou uma data, no ano 1, Jesus Cristo nasceu. Só que os fatos posteriores a ele obrigaram a se corrigir essa cronologia da vida de Jesus Cristo, colocando-o então antes do ano 4. Por essa razão, Jesus nasceu entre o ano 7, o mais longínquo, ou o ano 4, o mais próximo, antes de Cristo. E muito provavelmente, portanto, no ano 5 antes de Cristo, foi quando se deu então o nascimento de Jesus. É uma informação importante, porque nós vamos ouvir muito isso. Duas coisas vamos ouvir: 25 de dezembro, e vamos ouvir também sobre o ano 4, ano 5, ano 6 antes de Cristo. À noite eu vou fazer uma referência mais explícita a este respeito. Chegando então a Belém, alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses depois, em que lá já estavam, chegou a hora de o neném nascer. Muito provavelmente não foi como nós imaginamos, que Maria já chegou. Eu já escrevi até textos dizendo isso, mas penso que não. Muito provavelmente não foi uma viagem feita às vésperas. Também não foi muito cedo, porque Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, já grávida. O texto bíblico é claro a esse respeito. Então, depois disso, então, é que eles foram para Belém.
se foi no quarto, quinto, sexto, não sabemos mês. Era uma viagem muito difícil, muito dura, eram 120 quilômetros aproximadamente, uma cidade da outra, mas não se ia em linha reta, no meio estavam os samaritanos, eram rotas de muito perigo, de muita bandidagem, coisa, portanto, que não é nova. Então, no mínimo, uma semana, possivelmente bem mais do que uma semana durou esta viagem. E dificilmente essa viagem teria sido feita com Jesus já próximo de nascer, porque Maria não conseguiria fazer todo o percurso se estivesse já bem no final da sua gravidez. Então, é provável que entre os meses 4 e 6º, ela então foi com seu marido, noivo, seu prometido, até Belém para dar à luz. Em Belém estavam quando chegou então a hora do parto, Lucas 2:6. Provavelmente ela foi assistida por uma parteira. Como é que se diz uma coisa dessa se isso não está na Bíblia? Bem, quem aqui lembra o nome do médico, o obstetra, que fez você vir ao mundo? Muito poucos. Quando damos a notícia no nosso boletim, dizemos assim: nasceu fulana ou fulano, filho de Beltrano e Beltrana, pesando X quilos, medindo tal altura, e a mãe passa bem. Eu nunca li o nome do obstetra. Está pressuposto que foi um médico, que foi um obstetra, no caso do nascimento em hospitais, que é a maioria dos casos. Só há menção quando é uma coisa excepcional, o normal não se fala. Então, de igual modo, muito provavelmente, Maria foi assistida por uma parteira. Por que o autor não mencionou? Está pressuposto, assim como um obstetra. Além disso, o nascimento era uma festa, da qual participavam as crianças, participava todo mundo, os parentes. É por isso que nós temos no Antigo Testamento a referência que nasceu nos meus joelhos. Provavelmente a mãe ficava sentada numa cadeira do parto, e em frente a ela ficava a parteira ou uma parente mais experiente, e quando o bebê nascia, vinha para o seu colo. Nós temos essa expressão, ou joelhos, encontramos isso no Antigo Testamento. Ali se deu então o nascimento de Jesus. As regras eram muito claras. Levítico 12, 2b, vou ler, define bem essas regras. Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. São regras para a saúde do bebê e da mãe, só que vazado em termos religiosos, como é a característica de então. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará a mãe 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Há relatos, embora muito sucintos, de partos na Bíblia, como eu já mencionei, a de Raquel e outras. As parteiras eram da família, amigas, ou algumas eram profissionais. Aquelas parteiras dos hebreus, por exemplo, que temos no relato da vida de Moisés, eram profissionais, viviam deste trabalho, era uma classe recomendada, reconhecida, então, na sociedade. O nascimento de Jesus não foi diferente. Os relatos do Novo Testamento mostram, então, que todos os passos previstos no livro de Levítico, como mencionei, foram cumpridos por sua família. Onde nasceu, então, Jesus? Esse é um assunto, como eu disse aos irmãos, eu tenho me debruçado, leio muito sobre isso o ano todo. Vou me preparando para chegar a essa época e pregar estas mensagens. O texto bíblico, como eu disse, afirma que Jesus foi colocado numa manjedoura porque não havia lugar para ele na cataluma. Cataluma é a mesma palavra que encontramos em Lucas e Marcos, quando os discípulos vão preparar a ceia do Senhor. Eles preparam a ceia do Senhor na cataluma. Era um quarto de hóspedes.
E na cultura asiática, até hoje é assim, a hospitalidade era um valor absoluto. Os irmãos se recordam até recentemente, que se alguém viesse à sua cidade e se hospedasse num hotel, era metido, era rico, era tudo de ruim que se pode imaginar. Porque um lugar de um parente é ficar na casa do seu parente. E nos tempos, hoje não tão recentes, que os apartamentos são apartamentinhos, né? Tinha sempre uma cama e um quarto para o hóspede. Ficava vazio o ano todo, mas estava ali separada. Isso, vamos colocar para trás, era algo totalmente inaceitável que alguém ficasse num hotel. Não havia hotel. No máximo, quando os viajantes passavam por lá, iam para uma casa e pagavam, se fosse o caso, alguma coisa. E quando aquele samaritano recolhe aquele que cai à rua, a palavra para hospedaria não é cataluma, é outra palavra. Então, só para a gente fechar esse tema, esta cataluma, isto é, este quarto de hóspede no andar superior, daí a palavra cata, segundo, estava ocupada. Não havia lugar para ele na cataluma, ou seja, onde ele deveria estar, não havia lugar. Então, muito provavelmente, Jesus foi dado à luz no térreo da casa. Boa parte das casas tinha 2 pavimentos. Em cima só para dormir, e embaixo para se cozinhar, onde os animais vinham também tomar água, vinham se aquentar no inverno rigoroso. E provavelmente então nesse lugar onde a família estava, não era um lugar de animais, era um lugar da família, do alimento, da cozinha. Jesus então foi dado à luz, muito provavelmente. Por que muito provavelmente? Porque as referências bíblicas são muito poucas, muito breves. Não estava na preocupação do autor essa descrição. Repito, assim como ninguém fica narrando detalhes de como era o quarto do bebê. Nós pais gastamos, caprichamos, mas ninguém depois comenta, mas que quarto bonito estava aquele quarto do hospital. Ninguém nem lembra. Lembra uma coisinha ou outra. Então a gente não vai lembrar, não, eu fui no nascimento da fulana e o quarto era muito bonito. Faz parte, mas ninguém se lembra disso. Então os autores também não se tiveram em detalhar fatos, objetos, circunstâncias que não eram relevantes no caso. O fato é que quando chegaram os pastores, não tiveram nenhuma surpresa com aquilo que eles viram. O importante é que Jesus nasceu cercado de parentes amorosos, dentro dos costumes de uma família humilde do primeiro século da era cristã. O que Belém, então, nos traz à consideração? Eu poderia mencionar vários aspectos, mas vou apenas mencionar 2. Primeiro, Belém nos mostra que Jesus participou inteiramente da condição humana. Esses detalhes todos que apresentei aqui apenas evidenciam que desde o seu nascimento, nas mesmas condições pobres da família que o recebeu, naquela casa simples que recebeu, com a fuga depois para o Egito, com os riscos envolvidos, com o drama daquela viagem, ainda no ventre da sua mãe, de Nazaré para Belém, mostrando precisamente isto, mostrando que Jesus participou inteiramente da condição humana. Nesse sentido, podemos dizer que Jesus ainda hoje participa inteiramente da condição humana, como ela é, para redimir esta condição humana. É interessante que o relato
nos fala dos pastores que vigiavam durante as vigílias da noite os seus rebanhos nos campos. Eles foram alcançados pelo Evangelho, isto é, pela boa notícia. Nós hoje somos esses pastores nos campos da vida, que já recebemos a graça e somos chamados a ir até Belém para ver o Salvador. Somos chamados a dizer às pessoas: vão até Belém ver o Salvador. Nós somos os pastores que, tendo recebido a boa nova, nós espalhamos a boa nova para outras pessoas, porque é nascido o Salvador do mundo. Mas quero também lembrar que Belém nos mostra que Jesus é acessível para todas as pessoas. Ele foi acessível aos pastores, trabalhadores, como nós somos trabalhadores, que cuidavam durante o dia e durante a noite dos rebanhos dos seus empregadores. Os magos, bem longe, também foram avisados. Os pastores vieram de perto, outros, os magos, vieram de longe. Acho que podemos pensar nos pastores como sendo aqueles que estão perto do Evangelho. Nas crianças, as nossas crianças, que ouvem em casa as histórias do Natal que nós, os pais, contamos, esperemos que contemos. E acho que podemos pensar nos magos como aqueles que estão distantes, numa vida, por vezes, dissipada, numa vida de muita tristeza, de muito pecado, longe de Deus. Para os que estão perto, os pastores, nossos filhos, nossas crianças. Para os que estão longe, para os que foram muito longe na sua rebeldia, na sua independência diante de Deus. Esses todos, para eles está acessível o Jesus que perdoa pecados, o Jesus que salva a cada um de nós de nossa rebeldia. Belém nos mostra também, estando nós perto ou longe, possamos ser comparados com pastores ou com magos. Belém nos mostra que também podemos viver de tal modo que igualmente não há lugar para Jesus nas nossas vidas. Cada um de nós tem que meditar sobre esta afirmativa. Jesus está lá em nossa casa, tem uma cataluma lá para ele, um quarto de hóspede para Jesus, tem lugar para ele na nossa sala, no nosso quarto, nossa cozinha, ou Jesus é distante, como era distante para os magos do Oriente? Jesus está presente em nossos projetos? Ou nós vivemos a nossa vida como se Jesus não existisse, não estivesse presente? Está sempre conosco ou só nas emergências? Ou só nas festas, como a de Natal? São perguntas que o Natal nos faz. Não sei onde você está, se no Oriente ou nas cercanias de Belém. Não importa onde você esteja, mas importa que, se você abrir o seu coração, Jesus vai chegar a você como chegou aos pastores, como chegou aos magos e mudou, como cantamos agora há pouco, totalmente as suas vidas. Vamos cantar então essa música
que conta a história de Jesus. Jesus, tu deixaste o teu reino de luz e desceste a este mundo vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Alegraram-se os céus com os santos de Deus por teres nascido, Jesus, vindo ao mundo trazer salvação ao que crê na bendita mensagem da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo em minha alma, há lugar. Vem agora. Em minha alma há lugar para ti. Ó, vem já. Enquanto nós cantamos, se você, participando desse culto, tomou uma decisão de colocar Jesus no centro da sua vida, de tal modo que nenhuma narrativa a seu respeito possa dizer que não havia ou não há lugar para Jesus na sua vida. Mas se assim era, e você quer que não seja mais assim, você quer afirmar publicamente que reconhece a Jesus que nasceu em Belém como o seu Messias, o seu Senhor, o seu Salvador, entende que este é o caminho que você deve seguir, porque Jesus é o único caminho, a verdade que você deve aceitar, porque Ele é a única verdade. Enquanto nós cantamos, eu lhe convido, aonde você estiver, ficar em pé, e depois vamos orar por você. Ao fazer isso, está dizendo, sim, eu reconheço, eu afirmo que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Pode ser que haja aqui alguém afastado, um dia já fez tal confissão, mas agora está afastado, está lá na terra do Oriente, não mais nas cercanias de Belém, mas quer voltar, quer morar em Belém, quer ter Jesus no centro da sua vida. Também lhe convido a se reconciliar hoje, não conosco, mas com Deus. Queremos ser testemunhas disso. Enquanto cantamos, fique em pé. Esse é o convite desta hora. Senhor, te agradecemos por Belém. Te agradecemos porque, embora não houvesse ali um lugar adequado, o Senhor deu um jeito e nasceu entre nós, Emanuel, Deus conosco, e podemos hoje saber que o Senhor viveu a nossa condição para que tenhamos a tua condição.
que o Senhor se torne acessível a nós, para termos nossos pecados perdoados. Te agradeço, Senhor, por esse casal que ficou em pé nesse momento na galeria. Que o Senhor, que conhece os seus corações, sonde os seus corações e cele as suas decisões. Oramos assim, Senhor, muito agradecidos, em nome dele mesmo, o nosso Salvador, Jesus. E todos digam amém. Ao encerrarmos, meus irmãos, quero fazer uma pergunta. Estão lembrados que no próximo sábado, 19 horas, teremos o culto de 19h30, o culto de Natal com a orquestra da igreja. E no domingo, culto pela manhã normal, e o culto de Natal, cantando Natal às 18 horas e às 20 horas. Há convites à porta, se não levou o seu convite, pode fazê-lo, ainda dá tempo, sei que muitos já levaram, já distribuíram, mas se não o fez, ainda pode fazer no dia de hoje, no seu prédio, no seu lugar de trabalho. Estão recordando que nosso culto de Natal será dia 25, domingo, às 11 horas. De vigília, no dia 31, às 22 horas, sem ceia depois. E dia 1º, às 18 horas, não 19, às 18 horas, também é domingo, o nosso culto de início do ano. A minha pergunta é: quantos estarão aqui no culto do dia 1º, às 18 horas? Fiquem em pé, por favor. Levante o braço, fica mais fácil assim. Ok? Só para a gente se orientar, a maioria aqui estará. Não deixe, então, já se inscrever ao final para participar depois da festa. Vamos fazer a campanha, lançar a campanha, vamos mostrar a maquete do novo templo, vamos consagrar, se os irmãos aprovarem hoje, vai ter uma assembleia especial à noite, aprovarem, vamos consagrar 2 pessoas no Ministério Pastoral. Então vai ser um dia para marcar o seu ano e ficar presente com você todo ano. Até então, à noite, com a graça de Deus, na escola bíblica você ainda irá, ou até à noite, quando vamos falar sobre Natal, 25 de dezembro, historicidade do Natal. Como é que fazemos nessa época, então, para usar esse tempo como um tempo também de falar pelas montanhas?